Muito bom dia a todos. Excelência, Senhor Presidente da República, venerando Juiz-Presidente do Tribunal Supremo, digníssimo Procurador-Geral da República, Excelência, Senhora Governadora da Província do Ambo, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, sintam-se saudados em nome da Senhora Governadora da Província do Ambo. Permitam-me cumprimentar todos os presentes em nome próprio e dos meus pares, advogados, conselheiros aqui presentes. Aproveitar de igual modo a oportunidade para endereçar uma saudação especial a todas as mulheres operadoras do sistema de justiça por ocasião do mês a elas dedicado. Por imperativo legal, todos os anos, os titulares dos órgãos do Poder Judicial participam da abertura solene do ano judicial, uma cerimónia formal na qual apresentam um balanço e prestam contas do ano judicial findo e juntos perspectivam o futuro, acreditando sempre em dias melhores. Minhas senhoras e meus senhores, o sistema judicial viveu dias muito difíceis no ano judicial findo, por causa da pandemia da Covid-19, que obrigou a quase paralisação dos serviços de justiça em vários tribunais do país. A pandemia veio agravar ainda mais a enorme pendência processual que para a elevadíssima pendência processual, entre outros fatores, a insatisfação de alguns operadores judiciais que reclamam melhores condições de trabalho meses a fio, tendo optado nos últimos dias pela paralisação interpelada dos serviços. Estou a referir-me à paralisação dos serviços da Justiça, decretada pelos funcionários judiciais do Tribunal Supremo e pelos magistrados do Ministério Público. Não pode haver boa administração da Justiça sem que haja condições de trabalho para todos os operadores do sistema de justiça, e aqui que sejam incluídos os advogados. Impõe-se que o Executivo e os Conselhos Superiores das Magistraturas encontrem uma solução de contento para responderem às reclamações justas daqueles operadores judiciários, pois a atual paralisação dos serviços entorpece ainda mais o funcionamento do setor da justiça, com a não realização de julgamentos, emissão de solturas, entre outros serviços. As boas propostas da Comissão de Instalação do Sindicato dos Funcionários Judiciais do Tribunal Supremo, da Associação dos Juízes de Angola e do Sindicato dos Oficiais de Justiça de Angola devem ser analisadas e assim alcançaremos o lema por uma justiça plena ao serviço do cidadão. Do mais alto magistrado da nação, ouvimos o seguinte ensinamento: nenhuma governação é bem-sucedida sem diálogo aberto com as diferentes forças sociais. No mês de outubro do ano judicial de 2021, a Ordem dos Advogados de Angola convidou para encontros de trabalho o Conselho Superior da Magistratura Judicial e o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. Lamentavelmente, o ano judicial de 2021 terminou e não se realizou nenhuma reunião conjunta, ainda ad hoc, em que estivessem presentes os presidentes dos conselhos máximos dos 3 órgãos operadores do sistema de justiça, nomeadamente Presidente do Tribunal Supremo, Procurador-Geral da República e Bastonário da Ordem dos Advogados de Angola. Apelamos, por isso, que o ano judicial de 2022 seja o verdadeiro ano do diálogo entre os Conselhos Superiores dos órgãos do Poder Judicial,
para resolvermos os problemas que persistem ano após ano. Entre outros temas, gostaríamos de levar à reflexão sobre a importância da cerimónia da abertura do ano judicial coincidir com o primeiro dia útil de trabalho, após o termo das férias judiciais. Acreditamos ser prestigiante para o sistema judicial angolano ter um dia certo para a abertura formal do ano judicial, como o tem, exemplarmente, o Poder Legislativo. Gostaríamos de ter podido refletir com os titulares do Tribunal Supremo e da Procuradoria-Geral da República sobre os sucessivos atrasos no início das audiências nos tribunais e nos serviços judiciários. A excessiva demora na prolação das decisões judiciais, com principal destaque as relativas às providências de habeas corpus. No âmbito do processo penal, os frequentes indeferimentos dos pedidos de abertura de instrução contraditória durante a fase judicial que contendem com os direitos fundamentais. Gostaríamos de ter tido a oportunidade para abordarmos a nossa velha proposta de alteração do regime das férias judiciais e a sua quota de responsabilidade na produtividade dos tribunais, pois, atualmente, temos um exemplo concreto no âmbito da criminalidade económica. Nos últimos 3 anos, foram abertos mais de 2.600 processos sobre criminalidade económico-financeira. Após a instrução preparatória, 330 processos transitaram para os tribunais e destes apenas 26 processos foram a julgamento. Como explicar à sociedade esta produtividade de 1%? Que fatores concorreram para tão baixa produtividade? É necessário coragem para mudar o atual estado de dependência processual no sistema judicial, aplicar um programa estratégico visando resultados visíveis e concretos. O programa estratégico deve definir prazos e metas de médio e de longo prazo, de modo a evitar que as reformas iniciadas se tornem algo intangível e percam a sua referência orientadora. É preciso debater profundamente o que se passa das secretarias dos serviços jurídicos e judiciais, nomeadamente a resistência na implementação das soluções informáticas, a organização administrativa, a gestão processual, gestão de recursos humanos e infraestruturas. De contrário, continuaremos a assistir a uma produtividade muito baixa no resultado dos tribunais. E o ensaio poderá começar pela 5ª secção da Sala de Família, do Tribunal da Comarca de Belas, onde os processos estão literalmente paralisados, ou o Tribunal da Comarca de Cabinda, onde os magistrados judiciais são transferidos todos os anos e, como consequência, são muito poucas as sentenças do Tribunal. A morosidade que resulta da espera para a conclusão dos processos de crime, aliada à morosidade que resulta da espera das decisões finais dos tribunais, tendem a transformar a maioria das providências cautelares de apreensão de bens em decisões injustas, perdulárias e desprovidas de sentido. Da pesquisa efetuada sobre os bens apreendidos, constatamos que os mandatos geraram desperdício e prejuízos para o Estado, designadamente no caso dos imóveis apreendidos no Zango, em que os imóveis estão hoje completamente degradados. O caso BNA, em que as viaturas de luxo apreendidas estão num parque, ao sol e à chuva, e deterioram-se a cada dia que passa. Estas medidas cautelares penais acabaram por resultar em mais complicações para o Estado. Algumas contribuíram até para o aumento do desemprego. O nosso Conselho vai no sentido de se mandar inspecionar todos os processos que tenham bens apreendidos, principalmente imóveis e viaturas, para se parar com tanta ineficiência e má atuação. As apreensões dos bens dos processos económico-financeiros devem ser vistas de forma prudente e transparente, e não como um xarope cura-tudo no combate à corrupção. O nosso reconhecimento à Senhora Ministra das Finanças,
doutora Vera Daves, quando disse: os ativos recuperados pelas autoridades no âmbito dos crimes económicos só devem fazer parte das contas públicas com o fim dos processos judiciais e decisões sobre o seu destino. A apreensão de bens dos cidadãos deve ter uma ordem expressa, regular e legitimamente expedida pelos tribunais. Porque esta cerimónia serve também para a reflexão, gostaríamos de convidar todos a refletirmos que as ações no domínio da reforma da justiça têm produzido segurança e certezas jurídicas aos cidadãos. O Código do Processo Penal entrou em vigor no mês de fevereiro do ano de 2021, tendo sido submetido à alteração decorrido um ano após a sua entrada em vigor. Temos que ser resilientes nas abordagens destes assuntos, pois estamos imbuídos no desejo de melhorar a nossa justiça. O Tribunal Constitucional é o tribunal dos tribunais, a quem compete apreciar em recurso a constitucionalidade das decisões dos demais tribunais de jurisdição comum. Até então era o espelho para todos os operadores do direito, bem como para os cidadãos que fazem uso do mesmo. Muito por conta disso, enaltecemos o seu desempenho no discurso de abertura do ano judicial de 2018. Entretanto, não podemos deixar de manifestar a nossa preocupação relativa aos atrasos das decisões do Tribunal Constitucional que têm causado vários embaraços aos cidadãos e à sociedade. O atropelamento em matéria de prazos choca clara e inequivocamente com o previsto na Lei do Processo Constitucional para as várias espécies de processos. Há que continuar com as reformas no setor da justiça. A Ordem tem inscritos 9.428 associados, sendo 4.648 advogados e 4.780 advogados estagiários, domiciliados em todo o país. Temos constatado que os serviços de autenticação de documentos continuam muito congestionados nos balcões da administração pública. Uma maneira de descongestionar os balcões da administração pública, promover a fluidez na tramitação de documentos e desburocratizar a máquina administrativa seria aos advogados serem entregues os serviços de autenticação de documentos, os serviços notariais. Se não totais, pelo menos parciais. Sairíamos todos a ganhar, principalmente os cidadãos, que veriam desta forma os seus documentos tratados com rapidez. Isto, sim, seria um bom contributo para o tão almejado bom ambiente de negócios em Angola. O ensino jurídico em Angola é vítima do processo de mercantilização da educação. Em detrimento dos interesses dos cidadãos, que precisam de profissionais qualificados para velar pelos seus direitos, assistimos à abertura indiscriminada de cursos de direito. O direito é o curso com o maior número de estabelecimentos de ensino. A Ordem tem implementado medidas destinadas a promover a qualidade da educação jurídica, entre as quais se destaca o Exame Nacional de Acesso à Advocacia. A aprovação na prova de acesso passou a ser requisito para a inscrição como advogado estagiário. O exame exerce uma função imprescindível na salvaguarda contra o estelionato educacional do país, garantindo que advogadas e advogados possuam a capacitação esperada. Neste sentido, recomenda-se que seja atribuída à Ordem dos Advogados um novo serviço público, prestado à sociedade, designadamente a competência para a atribuição de um selo nas autorizações dos vários cursos de direito, um manifesto em defesa da cidadania. Minhas senhoras e meus senhores, estaremos nós, intervenientes do processo judicial, a ajudar o Estado a criar um ambiente de credibilidade dos tribunais para atrair o investimento privado, quando negligenciamos os casos de vazamentos de documentos de processos protegidos pelo segredo de justiça, promovendo a sua impunidade? Quando não atuamos contra a morosidade que se registra nos processos de recurso
e reconhecimento de sentenças arbitrais e judiciais estrangeiras. 7 anos após a entrada em vigor da Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais de Jurisdição Comum, não conseguimos instalar no país todos os tribunais de comarca e da relação. Não conseguimos organizar as comarcas em salas e secções, com a aberração de haver comarcas, o caso da comarca de Belas, em Luanda, que tem 4ª secção cível sem que se conheça as precedentes. O Estado democrático e de direito que pretendemos sedimentar exige de todos o cumprimento da lei. Por conseguinte, a não aplicação por parte de alguns tribunais do capítulo 11º da Lei 2/15, de 2 de fevereiro, prejudica a imagem do Poder Judicial. A Ordem dos Advogados de Angola organizou e confiou a defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos carenciados aos advogados e advogados estagiários. Estes, sem olharem a meios, defenderam os cidadãos, promoveram programas para informar os cidadãos sobre os deveres, direitos, liberdades e garantias e asseguraram o acesso à justiça aos cidadãos carenciados, como tarefa fundamental do Estado na proteção dos mais desfavorecidos e como responsabilidade social dos advogados na promoção da igualdade. Foram assistidos 5.047 cidadãos carenciados durante o ano de 2021. As assistências judiciárias concluídas pelos advogados e advogados estagiários, entendam-se os serviços efetuados e faturados à Ordem dos Advogados no âmbito da assistência judiciária, foram integralmente pagas. Do total de 5.047 processos assistidos durante o ano de 2021 por advogados e advogadas estagiárias em todo o país, foram concluídos e cobrados 310 processos, representando 16% da produtividade. O Orçamento Geral do Estado do ano de 2021 tinha previsto um montante de 284.173.754 kwanzas, destinados à assistência e patrocínio judiciário. Entretanto, apenas foi cabimentada à Ordem dos Advogados de Angola uma verba de 129.366.801 kwanzas, representando cerca de 45,52% do previsto. Caros colegas, para o ano de 2022, destacam-se como desafios a continuidade dos trabalhos dos seguintes órgãos da Ordem: o Exame Nacional e a formação básica sobre o estágio da advocacia. Comissão Nacional dos Direitos Humanos e Conexos, início de atividades em prol do aumento da cultura jurídica dos cidadãos. Eleições internas dos órgãos coletivos, divulgação dos princípios e normas sobre ética e deontologia profissional e das garantias, direitos e prerrogativas dos advogados e advogados estagiários. Antes de concluir, permitam-me desejar felicidades pessoais, familiares e profissionais a todos os integrantes das magistraturas, advocacia, polícias, assim como os oficiais de justiça, agentes prisionais e demais funcionários judiciários. A Ordem continuará a pugnar pela defesa da efetividade dos valores e princípios plasmados na Constituição da República de Angola e sobre a qual assenta todo o nosso ordenamento jurídico, fortalecendo-os na sua essência, de modo a contribuir para a constituição de uma verdadeira sociedade livre, justa, democrática e solidária, de paz, igualdade e progresso social. Desejo a todos um excelente ano judicial. Muito obrigado.